Gente, um bom podcast para vocês, eu acho que... Obrigada. Bom trabalho. Esse é o início de muita coisa boa. O Pedro, ele sempre rouba o microfone, mas depois ele entrega. Faz parte. Faz parte. Porque daqui a pouco, esse formato aqui é novo, né? Então, eu que inventei esse formato aqui e ele não adaptou ainda. Quando tiver 800 pessoas... A gente conversa. Vamos ter acesso. Tá ao vivo, tá, gente? Estamos prontas. Tá. Fala, pessoal. Quem tá falando aqui é o Pedro Chigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, não esqueçam de ir lá no Leste Empreendedor, curtir, compartilhar, comentar e, gente, curtam também. Ou seja, não esqueçam de em todas as nossas redes sociais, no YouTube, tem outros episódios do Leste Conexão e também tem outros episódios também que nós temos hoje vários tipos de podcast com várias temáticas, tá? Essa temática hoje é a do Leste Conexão, como os outros episódios, né? Que vai ser uma rodada de negócios aqui, onde onde cada uma dessas empreendedoras, elas vão contar suas histórias e vão se conectar. Então, quem já conhece já o Palestra Cash, então já tem mais ou menos uma ideia de como é e como que vai acontecer aqui. Só que aqui vai ser já um movimento bem diferente. Então, para a gente poder começar, eu vou pedir para cada uma se apresentar e contar a sua história. Tá? Então, fiquem à vontade, fiquem tranquilas, vão falando e conforme vocês vão falando, a gente vai ajustando com as perguntas e tudo. Então, quem quer começar? Tanto faz? Tá, então pode começar, Letícia, porque você não falou nada. Sim, muito prazer, gente. Prazer estar com vocês. Me chamo Letícia Souza. Eu sou especialista hoje em referência em remoção a laser. Tenho uma clínica aqui em Niterói. Trabalho 100% com remoção. Hoje a minha clínica tem outras especialidades de laser além da remoção. A gente também faz depilação. A LED, que não é a laser. Se vocês quiserem saber, depois eu conto mais. Mas eu não comecei, de fato, já na área da remoção, né? Eu comecei em 2018, na área da beleza. E me apaixonei por esse universo porque eu era CLT. Então, eu queria realmente ter mais flexibilidade porque minha mãe precisava de mim. Minha mãe ficou doente. E aí, eu falei, eu preciso de um trabalho que me dê mais flexibilidade, sabe? Que eu tenha realmente mais tempo. E aí, eu comecei maquiando. Comecei na área da beleza com a maquiagem, me identifiquei. Falei, então vou sair da CLT e vou em busca disso. Aí, mas eu sentia falta de uma mais durante a semana, né? A maquiagem era mais nos finais de semana. E aí foi aí que eu decidi fazer um curso de design, mas já inscrita num curso de micropigmentação, porque eu enxergava que o dinheiro estava na micropigmentação e não somente no design. E aí, o que eu fiz? Vou começar nesse universo da micropigmentação, só que não foi como eu imaginava. Eu não me identifiquei, achei muito difícil. Não, isso aqui não é pra mim, não. Vou continuar na maquiagem. E aí, eu maquiava, né, aos finais de semana, isso morando com a minha mãe ainda. Eu morava em São Gonçalo. E eu fiquei assim, nesse esquema. Só que aí deu vontade, eu falei, cara, eu preciso de um passo a mais. Aí eu aluguei um apartamento em Niterói e eu usava a sala para atender. Então eu morava nesse apartamento e atendia na sala. E assim eu fazia mais maquiagens, fiz parcerias com fotógrafos da região, então eu fazia muita maquiagem. Só que veio a pandemia. E aí como é que faz maquiagem na pandemia? Quem vai sair de casa, né? E aí os contratos sendo cancelados de formandas, né, de noivas... Enfim, falei, o que eu vou fazer agora? Ferrou. Aí eu entreguei o apartamento, voltei a morar com a minha mãe nesse tempo de lockdown, fiquei por lá. Aquele medo que bate da gente morrer, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí eu fiquei com a minha mãe, aí passou esses 4 meses e eu falei, vou ficar aqui treinando, né? Não vou ficar à toa. E aí eu treinava muita micropigmentação, fazia muito fio em casa o tempo inteiro, me dedicando. E aí eu falei, vou fazer um curso de lábios também. Vou aproveitar o online, estava no boom de curso online. Comecei a fazer e aí eu falei, nossa, isso aqui dá pra mim, vou fazer. Peguei prima, amiga, botava todo mundo dentro de casa, fazia em casa e comecei a divulgar na internet. E aí o que eu fiz? Comecei a divulgar as pessoas falando assim, vem aqui, tem como você vir me atender aqui em casa? Então eu botava a maca no Uber e ia em busca dessa cliente. Era assim que eu fazia. E de lá eu já saía com outra interessada, com outra. E aí foi que eu consegui juntar um dinheiro para abrir minha primeira sala.
que é no prédio que eu estava. Só que era uma sala muito pequenininha. E eu costumo dizer, e é também a síndica, que hoje é uma amiga muito querida, ela fala que minha sala parecia até uma sala de hospital. Não tinha nada, era só uma maca, uma cadeirinha e a luz em cima. Nada além disso. Mas foi com aquilo ali que eu comecei. E aí eu parei de maquiar e fiquei muito forte em micropigmentação, porque chamava modelo quando eu não tinha cliente, sempre em movimento. E aí foi crescendo essa área, e eu comecei a realmente falar somente de micropigmentação, ministrei cursos nessa sala, e ali começou a ficar pequeno, que eu já comecei a ter outras pessoas ali comigo. E eu falei, eu tô dispensando clientes, porque eu não tenho o serviço de remoção. Eu achava que não era para mim, porque o investimento na área da remoção, a gente olha assim, nossa, uma máquina, 100 mil reais, eu não tenho dinheiro, não vou começar com isso, não dá, não é para mim. E eu internalizava aquilo. E aí os clientes em cima de mim, Letícia, você precisa remover a minha sobrancelha. Você não quer fazer uma fio a fio aqui por cima? Tá, mas e aí? Eu vou ficar com isso aqui? Eu falei, tá, eu vou fechar o olho, eu não vou olhar para valor de máquina nenhuma, eu vou fazer esse curso e vou ver o que vai dar na minha vida. E assim eu fiz. Eu investi num curso, fui para Florianópolis, fiz o meu curso lá, vi que aquilo ali era para mim, que era o amor da minha vida, foi a remoção a laser. Falei, então vou voltar e vou com tudo e vou investir nessa área. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei alugando equipamento, comecei a ver como é que era aquele fluxo. Hoje, olha o que tudo aconteceu. Aquela salinha já não me cabia mais, tem uma sala 3 vezes maior, mas nesse mesmo prédio. E hoje eu sou referência em remoção a laser, ministro cursos tanto no presencial quanto no digital. Hoje mesmo estou em lançamento, vou sair daqui e já vou fazer uma aula ao vivo no YouTube. Então eu falo, hoje eu tenho o método Go Laser, né? Quando eu comecei, eu via que as sobrancelhas, elas eram muito saturadas, com muita tinta, só que as pessoas tinham medo de fazer a remoção. Por quê? Pelo queimado, pele lesionada, então as clientes tinham muito receio de fazer a remoção. E eu me tornei referência porque de tanto testar formas de não lesionar o cliente e deixar a pele intacta, aquilo ali foi fluindo e hoje eu tenho o método Go Laser, que hoje as minhas alunas me buscam, os clientes me buscam justamente por conta disso. Um método que deixa a pele 100% intacta, remove o laranja, que muitos profissionais falam que laser não remove laranja na micropigmentação, quem é micropigmentador vai me entender. E hoje, realmente, eu vivo 100% da área da remoção e sou muito feliz falando de remoção e mostrando, principalmente para empreendedoras, né, para pessoas da área da beleza, que é possível a gente começar em qualquer área da vida. Hoje eu tenho 2 máquinas com a Visa na minha clínica, cada uma 100 mil reais. Então, a Letícia, de 3 anos atrás, jamais imaginava ter um investimento desse. Tipo, impossível. Então, realmente é o poder da decisão, de fazer tudo acontecer e de colocar realmente a tapa, a cara e falar, não, eu vou realmente fazer o meu melhor. E a gente vai subindo os degraus da vida e hoje estou aqui para falar do método que mudou não só a minha vida, mas que muda a vida das minhas alunas que faturam de 7 a 10 mil por mês somente com remoção a laser. Então, é muito gratificante mesmo. Parabéns. Obrigada. Que inspiração, né? Na verdade, eu acredito que todas nós temos, né, uma história de inspiração. Empreender é muito isso, né? Muito. A gente vai com medo, e mas tem que ir com medo mesmo. Isso aí. Próximo. O que eu achei mais interessante na sua história, Letícia, é que em um momento você comentou que você começou a divulgar no digital. Você começou a oferecer o seu serviço na internet. E foi exatamente... Meu nome é Gleice Lomide, sou estrategista digital. Eu tenho uma agência de marketing digital que é focada em criação de infoproduto, em lançamento. E eu não comecei sendo estrategista. Eu comecei na pandemia, sendo social media. Então, enquanto as pessoas, os empresários estavam assim, todos preocupados, porque não tinha como... Pessoas fizeram investimento em estoque, fizeram investimento em loja e simplesmente teve que fechar. As pessoas estavam desesperadas para saber como iam manter as próprias famílias. E o digital era a única saída. Tanto que muita gente fez muito dinheiro na pandemia com o digital, né? E foi exatamente quando eu decidi migrar, sair do CLT para viver de social media. Comecei ajudando empreendedoras a escalarem suas vendas, a vender mesmo o serviço no digital. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que já ofereciam cursos, então eu ajudei na estruturação. E eu vi que toda empreendedora vai chegar um momento
que ela vai falar assim, cara, eu já tô com toda a minha agenda lotada, eu preciso aumentar o meu faturamento, eu não consigo mais aumentar, eu já tô no meu teto da minha hora, porque ela vai aumentar o custo pro cliente, mas chega um momento que existe um teto moral, né? Você vai falar assim, pô, vou cobrar 3 mil em um atendimento de nail designer, vou cobrar 3 mil, 5 mil, por mais que você queira aumentar, o ticket dá uma estagnada. E aí, nesse momento, que a maioria das referências, de quem se torna referência, é, sim, estruturar um infoproduto, é fazer uma mentoria, fazer um curso, é monetizar suas horas de outras maneiras, além da venda, além de lotar ali sua agenda, danificar sua qualidade de vida. Então, eu sendo mãe, sou mãe de 4, né? Nossa, Tenho uma filha de 17 anos, gêmeos de 14 e Arthur de 5 anos. Quando eu decidi vir para a área digital, foi realmente para dar mais qualidade de vida para meus filhos, para ser uma mãe mais presente, para conciliar essas demandas. Mas a prática, né? A gente vai continuar essa conversa, não foi bem isso que aconteceu. A verdade é que o empreendedorismo suga as nossas energias, a gente acaba se dedicando muito mais ao nosso negócio do que, de repente, quando a gente era CLT. A gente tem que desenvolver habilidades que a gente não tinha antes. Então, eu tô há 6 anos e eu me considero crescendo cada vez mais. Parabéns. Parabéns. E falar em superação, eu também vou contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Mayara Larra. Minhas clientes me chamam carinhosamente Mai, né? Eu tenho um salão no centro de São Gonçalo hoje. Eu sou hairstyle, personal de cabelo, especialista em loiras iluminadas, colorista. Faço muitos cursos, enfim, vou muito em busca do conhecimento e me dedico muito, né, a tudo. Enfim, eu sou pedagoga. A minha história começou dessa forma. Eu sou de Belém do Pará, não sou daqui. E alguns anos atrás vim para São Gonçalo, de Belém do Pará para São Gonçalo, que foi uma cidade que me abraçou, né, de bem gostoso mesmo. E aí eu trabalhei numa escola, só que eu sempre fui muito infeliz, né? Assim, amava minhas crianças, mas não amava o que fazia, né? Eu não nasci para ser professora, quer dizer, nasci para ser educadora, mas não professora, que hoje eu dou aula de mechas, dou aula de colorimetria, enfim. E aí, enfim, antes da pandemia, fiz um curso, né, fiz vários cursos, na verdade, sobrancelha, cílios, fiz muitos cursos, menos de unha. Nunca me identifiquei com unha. Mas fiz vários cursos e aí me identifiquei com cabelo. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. E aí fui, né? Fui fazendo o curso e tal. E fui migrando, saí da educação, fui migrando para a área da beleza, até para ter mais tempo com o meu filho. Só que, como a Gleice falou, não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Trabalhei em um salão grande, aí veio a pandemia. Fecha tudo. Eu, nova na área, né? Morava em um condomínio grande, tinha um apartamento. Enfim, vi a necessidade de montar um salão na sala do meu apartamento, que foi mais ou menos a história, né? A tua história. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, as clientes... na verdade, eu comecei atendendo as pessoas em casa, porque na pandemia todo mundo fazia besteira, gente. Era todo mundo cortando o cabelo. E aí eu ia lá para fazer a reparação, né? Para cortar o cabelo, para pintar, tirar os brancos. Tava todo mundo, assim, autoestima lá embaixo. E até que eu, né, comecei a atender na sala do meu apartamento. Procrastinei um pouquinho, confesso, até que em um dezembro, agenda lotada, bateu a vigilância sanitária, né? E você precisa fechar as portas. Fui denunciada por 3 vezes, né? Não sei quem foi. Até hoje não sabe? Não sei, também não procuro saber, né? Mas agradeço a pessoa. Eu ia falar isso agora. Agradeço muito essa pessoa, porque assim me fez evoluir.
Porque eu tava na minha zona de conforto. Sim, você não iria se não fosse né? Assim, eu já era empreendedora, porém eu precisava voar mais alto. E aquilo tava, assim, me prendendo, sabe? E aí eu fui sem apoio de ninguém, nem nada. Eu ainda não estava com o meu esposo atual, né? Enfim, fui, cresci, aluguei uma sala, né? Enfim, montei o salão. Hoje eu tenho parceria com pessoas incríveis, né? Minha equipe é maravilhosa. E assim, a cada dia que passa... Aí recebi uma proposta, lógico que eu aceitei, para ser embaixadora de uma marca. Hoje eu sou embaixadora de uma marca. Faço muitos cursos, viajo através do meu trabalho, entendeu? Então, recebi premiações de melhores do ano, de São Gonçalo, né? Espero futuramente receber de outros locais, né? De melhores do ano, como profissional. E assim, voltando lá, eu só agradeço a pessoa que me denunciou, né? Que me fez evoluir como profissional, como pessoa. E hoje meu atendimento é um atendimento mais personalizado, é um atendimento que tem valor, né? É diferente de muitos outros salões, é um atendimento mais intimista, né? Que às vezes a cliente ela só quer ir lá para conversar, para ser cuidada. Exclusivo, né? Você reserva exclusividade. É um atendimento mais exclusivo mesmo, não é aquele salão que lota, né? É um atendimento mais exclusivo. Mas, assim, sou muito feliz. Hoje também, além, dou aula para outros profissionais, capacito outros profissionais, né? E continuo estudando, crescendo, graças a Deus, fazendo muitos investimentos, né? E isso é muito importante para o nosso crescimento. E é isso, mais ou menos isso que aconteceu na minha vida. Parabéns. Como eu falei, questão de superação, todos temos nossa história, né? E é mais ou menos isso que aconteceu na minha vida. Graças a Deus. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Kathleen. Sou instrutora master, trabalho já na área tem 5 anos como nail design. No início foi bem difícil, tive muita dificuldade para entrar nessa área, né? Eu trabalhava de CLT em uma loja, trabalhei durante bastante tempo, desde novinha, 16 anos trabalhando em loja, só que não era aquilo que eu queria, né? Eu não tinha tempo para nada, era de segunda a domingo em shopping preso, saía 10 horas da noite, 11 horas, e eu falei para mim mesmo, cara, eu não quero mais trabalhar com isso. Até então, eu comecei a trabalhar numa loja de chinês, né? E lá nessa loja, o meu patrão tentou me agarrar. E ali eu falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Dali eu decidi sair, coloquei ele na justiça, fiz corpo de delito e tudo mais. Ele não chegou a abusar de mim, não chegou a fazer nada. Mas ali foi uma iniciativa pra mim, assim, eu não vou mais trabalhar com isso, eu não quero mais isso. Aí eu seguia uma menina no Instagram, né? A Beatriz Costa, que foi a minha maior incentivadora. Eu comecei a acompanhar ela, né? Olhar as histórias dela e via, cara, essa menina faz unha, faz tão bem, né? Trabalha com naturalidade. Falei, pô, por que eu não faço um curso com ela? Fui eu fazer o curso com ela, né? E fiz o curso, pensei que eu ia sair de lá, master, né? E vou sair daqui já fazendo unha, já vou trabalhar com isso. Mas veio a frustração, né? Eu saí de lá, assim, frustrada, porque eu fui treinar. Minha irmã foi minha primeira modelo, né? Eu lembro que eu demorei o dia inteiro para fazer a unha dela e no dia seguinte caiu a unha toda. Tadinho. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou fazer isso mesmo? Eu não quero mais trabalhar com isso. Aí minha irmã falou pra mim, Kathleen, a sua primeira unha que você faz é assim mesmo, não desista. Tá bom, falei, vou pegar outros modelos, né, fazer outras unhas, fiz a da minha prima. Gente, eu fiz a unha dela caiu toda. Eu falei, cara, eu não vou trabalhar com isso, eu não quero isso pra minha vida. Aí fiz a unha dela, né? A unha caiu toda, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso, não quero. Aí minha irmã, de novo, falou pra mim, irmã, não desiste, né?
Começa a treinar, e eu todo dia treinava, todo dia fazia aquilo, repetidamente, todo dia treinava, até que eu fui pegando clientes, né, que eram as vizinhas ali do meu bairro, o pessoalzinho ali do meu bairro, e fui fazendo. Eu tô um pouquinho nervosa. Relaxa. Eu comecei fazendo delas ali do meu bairro mesmo. Aí eu falei, cara, eu não tenho mais espaço aqui no meu... Não... Ai, gente, tô nervosa. Agenda encheu. Peraí. Tô nervosa, volta que eu tô nervosa. Tô me embolando aqui. Não tem água ali. Pegar água pra elas. Todas estão nervosas, ó, tudo sem água. Já tô me embolando. Mas quando for... Vou te contar o segredo do podcast. Você parou, você treinou nas suas... Você pegou as vizinhas e aí depois você montou a... Não, O que foi aconteceu? assim. Peraí, deixa ela... Deixa eu só servir. Calma, É porque eu tô nervosa. Não, fica tranquila. Só contar a sua história, fica Olha tranquilo. só, você nunca participou de papo de botequim, não? Com seus amigos? É isso. Ai, gente, A gente Estou te geralmente conhecendo toma algo agora, antes, me conta né? a tua história. Então, vamos lá de novo. Aí você treinou... Rapidinho. Só pra pegar água Rapidinho, pra me todas dá aí vocês. vocês duas. Vai querer não? Não, Eu só bebo cachaça. Aí, vamos lá, gente. Aí... Mentira, outro dia eu tomou... É porque eu fiquei nervosa outra vez. Ficou legal, ele não bebe nada. É só... e você, quando tava fazendo no seu bairro de todo mundo, ficou pequeno lá pra você? O que aconteceu? Aí eu comecei atendendo Obrigada. quartinho. Foi parecida a minha história com a sua, né? Tem que esperar. peraí, rapidinho, espera que ela vai Tá vai quase, começar a tá gravar. quase, tá quase. Que não tá gravando Já essa fica Vai pensando no que você vai falar, entendeu? Tipo, É porque eu travei. Calma, fica Fala com tranquilo. calma, relaxa. Eu Todo fiquei mundo- nervosa. Todo mundo vai te escutar. Ninguém tá te julgando, relaxa. É a sua história. Vai. Atenção. E aqui ninguém falou bem, tá? não, Todo gente, mundo gaguejou um fiquei muito pouquinho, nervosa. ficou... Atenção. Fica tranquilo. 3, 2... Então, minha história é parecida com a sua, né? Eu comecei atendendo no quarto da minha casa, só que lá era difícil de acesso por ser comunidade, ter tráfico, então muita gente não queria ir. Então eu só atendia o pessoal ali do meu bairro mesmo, né? E comecei a atender a domicílio, porque quem quisesse ir na minha casa ia. Quem não quisesse, eu pegava a minha malinha e ia a domicílio. Fiquei assim durante 1 ano atendendo, né? A domicílio na minha casa, aquela correria de a domicílio na minha casa. E logo depois de 1 ano eu comecei a juntar dinheiro, que eu falei, cara, eu vou abrir minha sala. Não dá mais pra ficar atendendo assim, que eu perco muito tempo, né? Tipo, de locomoção. Eu perco muito tempo, então não dá pra ficar assim. Depois de 1 ano, eu abri minha sala, né? Porque já não tinha mais espaço ali pra mim. Foi aumentando a clientela, aumentando. Incrível. E hoje eu ministro curso, né? Graças a Deus, assim, eu falo, cara, isso tudo aconteceu na minha vida, porque Deus tinha um propósito. Eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus. Então, assim, eu orava todos os dias, querendo uma vida melhor. E hoje, graças a Deus, eu consigo, né, ter qualidade de vida, consigo fazer todas as minhas coisas, né? E consigo... Ai, gente, travei. É porque eu fico nervosa. Parabéns Fica pela sua tranquilo. história, Kathleen. Isso é uma expressão. Hoje você consegue ter mais qualidade de vida e Isso, trabalhar com o que isso. ama, né? Isso. Isso é muito Exatamente. importante, a gente trabalhar com o que a gente ama. E agora também ensina pessoas a fazer o que ela Capacita, fez. Capacita pessoas. Incrível. né? E hoje estão... Pra quem fazia unha e não Sim. durava um dia, hoje tá capacitando vidas, né? Olha, hoje- impactando vidas, né? Olha que reviravolta nessa vida aí. E hoje eu vejo, assim, meninas da minha idade, né? Meninas novas, que eu tenho 25 anos. Novinha, e gente. querendo, assim, se inspiram na minha história, né? A gente encontra, assim, gente da mesma situação que eu Com a mesma fiquei. realidade. Isso, com a minha realidade. E que se inspiram na minha história, entendeu? Isso é muito gratificante pra mim. Eu sou Parabéns. grata de chegar até aqui. Kathleen, o que eu mais achei interessante é porque
Você se inspirou em alguém lá atrás, né? Você investiu, acho que todos nós aqui investimos em algum curso no digital em algum momento. Pra se graduar, pra se aperfeiçoar. Comigo não foi diferente. Eu comecei realmente trabalhando nos bastidores, porque era uma necessidade do mercado. Você quer a palavra? Fala. Porque era uma necessidade do mercado, mas todos os profissionais vão, em algum momento, adquirir um curso online. Não tem jeito. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas cada uma contou a sua história e a gente acaba sempre falando um pouco mais do nosso profissional do que o nosso pessoal. Então, quero saber quem é, sem o profissional, cada uma de vocês. Vou começar. Pode começar. Então, olha, é um desafio, sabia? Isso que eu Foi ia falar. muito legal você abordar esse tema. A gente fica muito focada na nossa vida profissional. E eu me separei há pouco tempo. Me separei em dezembro. E quando eu me separei, eu perdi a identidade de esposa. E aí eu entrei numa crise de identidade. Quem sou eu? Eu era casada há 16 anos, com 4 filhos, e morria de orgulho de dizer que eu era casada, com o pai de meus filhos e mãe de 4 filhos. E agora, perdi meu orgulho, porque eu perdi uma parte de mim. E aí eu comecei a escrever uns poemas, uma coisa assim meio... Assim, mais reflexiva, pra entender que eu continuo sendo a Gleice, boa mãe, boa profissional, que dá conta da vida empresarial, mas que também tem essa área vulnerável, que é a mulher, que é a esposa e que agora é uma Gleice solteira. Então, eu achei legal você me perguntar sobre isso. Além disso, além de eu ser mãe de 4 filhos e estar administrando toda essa rotina, tenho 2 CNPJs que não posso voltar nesse momento. A gente não tá falando de trabalho. Tá vendo como é difícil não falar de trabalho? Roda e volta. É porque além de gerenciar a casa, eu gerencio a agência e entendi que eu também não podia só vender minhas horas. Eu precisava ter um produto digital. Então eu fiquei sendo a mãe, a que tem uma empresa de marketing digital, a que tem a mentoria e tem mentorados dentro da área. E conciliar tudo isso com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, é um desafio, mas que a gente dá conta. Olha, difícil. Ninguém nunca fez essa pergunta. Quando a gente fala assim, né, podcast, vamos falar de empresa, de dinheiro, de gestão, mas falar do nosso lado pessoal, assim, é bacana essa pergunta, Pedro. Porque hoje eu falo isso até para as minhas meninas, minhas goalazers, né? Você quer ter liberdade de tempo. Porque hoje eu vejo, olha quanto tempo você precisa ficar, né? Faz 30 minutos ali um design de sobrancelhas, tem que ficar o dia inteiro para a conta fechar no final do mês. Tipo, 200, 300 reais em um dia para poder conseguir pagar aluguel, comprar as coisas para dentro de casa. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, isso não tá certo. Eu tô falando com mulheres ali que são mães, que são filhas, que têm pessoas que dependem dela dentro de casa e precisam do tempo dela. E não tem como vender o nosso tempo o tempo inteiro. Hoje, eu falo assim, graças a Deus, eu trabalho 2 vezes na semana, de 15 em 15 dias na minha clínica. Minha clínica roda sozinha. Faço, sim, o digital. Sou workaholic. Mas o Pedro, meu filho de 1 aninho e 3 meses, o amor da minha vida, me fez segurar a Letícia que sou. A workaholic, a que queria ficar na clínica 12 horas por dia, que queria atender todo mundo. Então, quando eu engravidei, eu falei assim, o que vai ser agora? Quem é essa Letícia? Eu vivo para trabalho. Eu penso no final de semana, o meu hobby é o quê? Ficar no meu celular fazendo vídeo de antes e depois. Vídeo de antes e depois cliente. O que eu posso fazer para melhorar ali a qualidade do atendimento das meninas? O que eu posso fazer uma estratégia para vender mais no mês que vem? É o tempo inteiro assim. Então hoje eu olho e falo assim, qual é a essência da vida? O que é importante para mim? Importante é a minha vida, meu filho. Graças a Deus, uma coisa muito importante. O que eu fazia? Eu era muito ferida no meu lado emocional. Eu vinha de um relacionamento muito falido. 6 anos com uma pessoa, eu bancava tudo dentro de casa, fazia tudo, eu era a super heroína. Então, quando eu olhei e falei, não quero mais isso pra minha vida, foi quando eu olhei pro céu e falei assim, Jesus, eu não quero mais viver assim. Se for pra uma pessoa aparecer na minha vida, que ela seja pra somar. Que eu quero ter a minha vida, eu quero realizar o sonho de ser mãe. Sempre foi meu sonho ser mãe. Sempre foi meu sonho ter realmente um casamento dos sonhos. E graças a, óbvio, meu trabalho, eu consegui realizar a festa dos meus sonhos. Mas além disso,
quem é essa Letícia que hoje consegue estar com o Pedro, que é o meu filho, consegue ter a flexibilidade de tempo, de passar um dia inteiro sem ficar preocupada, sabe? Se a conta vai fechar no fim do mês. Porque hoje, sim, continuo trabalhando muito, mas com a essência de que tudo, a base de tudo na minha vida é a minha vida pessoal, que é Deus em primeiro lugar, meus filhos, minha casa. Gosto muito de cuidar da minha casa, de realmente de curtir o meu lar, que antes não era possível, porque eu tinha que trabalhar muito, porque eu tinha tickets mais baixos. Então, graças ao meu trabalho hoje, eu consigo elevar o meu patamar por conta disso. Então, realmente, assim, a essência da nossa vida tem que ser a nossa casa e não girar apenas em torno de trabalho, que é isso que faz com que muitas empreendedoras adoeçam, né? Eu voltei muito rápido. Quando eu engravidei, 30 dias eu já estava assim, eu vou engravidar, um mês depois eu vou estar na clínica ali de novo. Eu não posso ficar ausente. Foi aí que eu tive burnout. Não dava mais, eu tava em depressão de fato. Hoje eu moro na região dos lagos para não ficar aqui perto de Niterói, porque senão eu venho pra clínica todo dia se deixar. Então eu tenho que sair de cena, ficar longe, que aí eu fico só pelo celular para me controlar. Porque senão eu vou trabalhar o dia inteiro, gente. Eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço. Assim, muitos empreendedores precisam entender, né? Assim, empreendedoras, que é o nosso caso, precisam entender que a empresa, ela tem que funcionar sozinha sem a gente. Só que a gente é muito apegado, né? Como se fosse Somos eu presa. Gente, a gente não quer terceirizar nada. A gente precisa entender. Crescer, né? E é por isso que estagna o crescimento. Isso. Né? Porque a gente deixa até assim, quem trabalha com a gente, quem trabalha pra gente ou com a gente, muito preso. Porque a gente fica assim, tem que ser dessa forma. Não sai daqui. Tem que fazer assim. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tá lá curtindo, tendo qualidade de vida com a família. Precisa disso, né? Que esse tempo de qualidade, né? Que graças a Deus agora a gente tá normalizando. Eu acho que as pessoas estão normalizando mais esse tempo de qualidade com a família. E o dinheiro tá ali entrando, né? Graças a Deus, assim. Exatamente. Tipo, eu não tô lá, mas o dinheiro tá entrando. Antes eu me sentia culpada se eu não estivesse trabalhando. Então, não posso postar que eu tô em casa hoje, eu tenho que postar que eu tô trabalhando o dia inteiro. Não, senão vão... Olha a mentalidade antigamente, né? Então, hoje realmente... Mas é até bacana hoje em dia postar, porque as clientes, elas se conectam com a gente. Exato. Né? Tipo assim, a Letícia gosta de praia. Que legal, ela curte uma praia com a família. Olha como ela é uma mãezona, olha, entendeu? Ela tá fazendo mercado nesse momento. O que ela come? Tipo assim, as pessoas se conectam com a gente e, graças a Deus, as coisas estão normalizando dessa forma. Que bom, saudável dessa forma. É muito saudável, a conexão vende, né? Sim. E as pessoas estão cansadas daquele perfil engessado, onde tudo era perfeito, onde você precisava aparentar uma vida que você não tinha. Então, hoje, quanto mais você mostra a sua vulnerabilidade, mostra os momentos que você está construindo o teu processo, mais verdade tem nisso, mais as pessoas se conectam e a venda é consequência disso. Exato. Muito bacana. Tá, então, acredito que muitas mulheres também são, né? Eu tenho muitas funções e quero agarrar o mundo de todas as formas. Eu, Mayara, sou mãe o meu filho o Bernardo tem 11 anos de idade, né? Fui mãe aos 23 anos. Sou mãe, sou empreendedora, que esse assunto a gente deixa para depois. Eu sou universitária, voltei a fazer faculdade. O meu atual esposo é dono de uma academia. E então, assim, eu fui atleta de judô por muitos anos na minha infância e adolescência. E atleta de judô profissional. Então, assim, eu sempre tive vontade de ser educadora física. E, assim, eu deixei esse sonho de lado para fazer o que eu podia financeiramente, né? O que eu podia fazer, e eu fui para a pedagogia. Mas hoje eu faço, graças a Deus, eu faço educação física. Tô indo para o 6º período. Hoje eu sou universitária, estagiária da minha própria academia, com meu esposo. Cabeleireira, Entra profissional, viu? Não adianta, a gente lembra do profissional. Sou mãe, gosto muito de praia, trilha, natureza, gosto de esportes radicais, gosto muito. Eu sou aquela amiga fit de todo mundo, meio chata, entendeu? Eu sou
às vezes eu dou uma vacilada, mas na maioria das vezes eu gosto muito dessa rotina mais longevidade, faço corrida de rua, já corri 21 km 3 vezes, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. E, assim, questão de qualidade de vida, eu prezo muito a minha qualidade de vida, né? Muitas cabeleireiras trabalham incansavelmente de manhã até madrugada, né? E de terça a sábado, às vezes até no domingo. Eu não trabalho aos sábados, né? Mas o salão continua funcionando. E, assim, para mim funciona dessa forma, entendeu? Assim, não vou falar que eu nunca trabalhei, nunca vou trabalhar no sábado. Existem exceções porque eu tenho clientes muito especiais que só podem fazer os cabelos no sábado. Então, assim, a gente abre uma exceção, é muito relativo, né? Mas eu não trabalho aos sábados. E, às vezes, nem na sexta. Primeira cabeleireira da vida que eu conheço que não trabalhou os sábados. Mas é aquela questão, a gente vai construindo tudo isso, né? Por quê? Final de semana eu tiro pra minha família, né? Tiro pra fazer uma trilha, ir pra praia, viajar, eu viajo bastante. Então, assim, tudo me programando, lógico, né? Que a gente ainda não tá nadando ainda não, a gente ainda não tá nadando no dinheiro, mas estamos alcançando esse objetivo aí. Mas é isso. Eu prezo muito a qualidade de vida com a minha família. Isso é muito importante. Isso é saudável. Sim. Porque eu volto renovada, né? Eu amo estar com meu marido, amo estar com meu filho, né, gente? É muito bom. E eu tenho um casamento muito saudável hoje. Eu fui casada por 15 anos com uma outra pessoa, não deu certo, que é o pai do meu filho. Foi quem me trouxe para cá também. Mas hoje eu sou muito feliz no meu casamento. A gente é muito amigo, muito cúmplice um do outro. E temos o mesmo objetivo, né? Trabalhar bastante e ter essa qualidade de vida que é muito importante para a gente, para nossa saúde mental. Com certeza. E para tudo. E a gente tenta também, né, tá sempre acompanhando o nosso filho, o crescimento dele, pra gente, para ele não se perder, né? Porque a adolescência hoje está bem complicada, né? Eles se fecham de uma forma, essa questão de internet, então a gente tenta estar sempre fazendo, jogando jogo de tabuleiro, enfim, essas coisas assim diferentes que só não tem como brincar na rua mais, né? Porque tá tudo muito perigoso, mas a gente tenta ter o máximo de qualidade de vida com ele para ele ter um crescimento saudável. Bem legal. Né? Parabéns. Então, Catherine, por trás, né, do profissional, eu sou mãe de pet. Sou apaixonada em animais. Não posso ver um animalzinho na rua que eu quero pegar e levar para casa. Sou uma tia babona, né? Sou tia. Não sou mãe ainda, mas tenho o sonho de ser mãe. Também vim de um casamento frustrado, né? Onde tive muita dependência emocional, que dificultou muito na minha vida profissional, né? Saindo um pouco, já vou voltar pro profissional de novo. A gente sempre sai e volta. Sempre volta. E é isso. Hoje eu estou fazendo faculdade, né, de biomedicina. Também sou apaixonada por essa área. Sempre tive vontade, mas nunca tive condições de fazer. E hoje eu estou nesse pouquinho aí de cada coisa. Realizando esse sonho, né? Isso, realizando um sonho. Realizando um sonho. E você é mãe de cachorro? De pet. Cachorro-gato. Cachorro. Olha, tem uma pincher. Muito importante esse lado da gente pessoal. E eu quero até dizer que para eu estar aqui hoje é um desafio, tá? Porque quando eu entrei no digital, eu entrei nos bastidores. Então, assim, eu conheço boas pessoas que trabalham com marketing hoje, mas que atuam em bastidores. E hoje o que a gente está fazendo aqui é palco. Hoje você é estrela, meu bem. A gente está aqui falando, se conectando, trazendo para a mesa. E assim, hoje eu me sinto que vai chegar esse momento na vida de qualquer empreendedor. Que ele vai virar a chavinha na vida dele, que ele tem que sair dos bastidores e se desenvolver também
no lado do seu marketing, de atuar e mostrar o que faz com qualidade, mostrar como ele atua, mostrar o que tem por trás do trabalho dele. Então, o que me proporcionou hoje viver essa vida com meus filhos, o que me proporcionou foi o meu trabalho e eu sair de trás, ter essa coragem de estar aqui hoje, falando, por exemplo. Parabéns. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta, tá? Tanto que é voltado aqui, ó. Provocações disruptivas. Ai, meu Deus. Eu quero... A pergunta que eu vou fazer para vocês é... Todo mundo aqui pensa em crescer profissionalmente ainda? Sim. Sim? Com Sim. certeza. Com Com certeza. certeza. Então, qual o maior trauma que impede vocês de crescer hoje? Nossa. Tan, 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 tan. Quem Quem começa? começa. Podem começar. Então, gente, o meu maior trauma é falar em público. Eu tenho muita vergonha, fico muito nervosa. Então, esse é um trauma meu que me impede de crescer profissionalmente. Que eu quase não apareço nos stories. Se você ler lá no meu Instagram, não tem uma gravação minha, não tem nada. Por vergonha mesmo, o medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, se eu tô falando errado, se eu tô Medo falando... de julgamento. Do julgamento. Sim, é um trauma. Então, para mim, acredito que o meu maior trauma é ir para um salão maior e ele perder a essência do que tem hoje. Essa coisa mais intimista, entendeu? E eu penso muito nisso, assim, porque eu sei que para crescer eu preciso ir para um salão maior, lidar com mais pessoas. Eu sei que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Só que eu tenho ainda esse, né? Será que vai dar certo dessa forma? zona de conforto tá bem entendeu? gostosa. Tipo, tá. Mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que... E tá perto de chegar, entendeu? Porque, graças a Deus, eu tenho crescido bastante nesses últimos tempos aí. Legal. Vocês porque eu tô pensaram? pensando no trauma ainda que eu tenho. Então, O maior trauma. o meu maior trauma, eu vou conectar com uma frase que eu gosto, que a OAB te faz um advogado, mas ela não te faz... Aí, viu? Não saiu. Vamos começar de novo, recapitulando. A OAB te dá um diploma, mas não te faz um advogado. E o meu maior trauma seria, dentro dessa área, ter atuado muito nos bastidores. E ter visto que o meu método dá certo. Eu tenho uma cliente que ela ia viajar para a Europa, ela falou, Gleice, eu preciso vender alguma coisa. Em 2 dias eu falei assim, vamos abrir o Close Friends e vamos fazer um Eurofriends, vamos ofertar R$97 e você vai postar tudo que você vai viver nesses 15 dias em tempo real, nos Melhores Amigos, isso uns 2 anos atrás, tá? E só vai ter acesso eu vou selecionar lá um por um e só vai ter acesso quem comprar de você. Ela, adorei. Fiz a arte, coloquei assim um negócio em euro. 100 pessoas a gente colocou dentro de um Close Friends a R$97 há 2 anos atrás. Então, assim, as minhas ideias, os meus insights, assim, o meu feeling para produção de conteúdo, ele dá certo. Mas quando eu tenho que ser protagonista, quando eu tenho que subir no palco, quando eu tenho que falar em público, quando eu tenho que expressar isso, eu sei que eu preciso desenvolver mais. Eu sei que eu preciso trabalhar simultaneamente, me dedicar aos meus clientes, porque eles são incríveis e eles me possibilitaram sair de um casamento falido com 4 filhos, sem olhar para trás. Eles me possibilitaram sair de São Gonçalo e morar que era o meu cenário de vida, que era morar na Barra Olímpica, inclusive que o próximo cenário de vida é morar mais perto, na Barra da Tijuca, de frente da praia, né? E se eu conquistei isso, foi através dessas minhas estratégias, foi de ajudar os meus clientes. Então, eu quero manter eles e, ao mesmo tempo, me dedicar e me formular para investir em divulgar essas minhas estratégias, que outras pessoas tenham acesso a essas estratégias em massa. Você pode ensinar essas pessoas a serem como você. Continuar no bastidor, mas para que você realmente tem que aparecer para botar essas pessoas no bastidor. Sei, eu cheguei a lançar uma mentoria de social media. Eu lancei uma mentoria de social media, eu tive 33 alunas.
Só que eu vi que não era isso que eu queria fazer. Eu não queria... Eu entreguei, elas ficaram satisfeitas, elas me deram feedbacks, mas não era o meu propósito, porque eu ensinava elas a como gerenciar clientes. Então eu tive uma outra ideia, eu não me sentia feliz e realizada com aquilo. Aí eu, orando, pedindo a Deus, eu tive uma ideia do transbordo. Eu acredito que qualquer especialista tem que ter um infoproduto. E aí eu estruturei uma mentoria, que é para você criar o seu produto digital, para você tirar esse projeto do papel, para você entender como você dá um nome ao seu produto, como um erro do mercado é que as pessoas costumam criar um produto para vender. E a primeira coisa que eu ensino é que você tem que entender a demanda do mercado. Por quê? A Uber não tem carros. A Airbnb não tem casas. E se você for ver, a Nubank não tem agência. O que eles tiveram foi uma sacada. Eles tiveram uma ideia e eles colocaram assim, uma dor do mercado. Qual é a dor do mercado que eu resolvo? Eu resolvo XXX, aí eu vendi essa dor. É exatamente o que eu faço com meus clientes. Eu entendo qual é a dor do mercado, eu coloco isso dentro de um método e eu oferto esse produto. Não o caminho inverso, criar um produto para vender, mas sim criar um produto que realmente resolve a dor do outro. Adorei te conhecer. Gente, acho que o meu maior trauma é cortar vínculos, ligações. Eu lembro que quando eu comecei com uma secretária e eu via que eu não estava vendendo mais. Eu via que eu estava estagnada, porque eu tinha um apego a ela e eu me sentia responsável pela vida dela. Então, como que eu ia desligar uma pessoa que começou e confiou em mim? Então, a minha maior dor é não tá legal pra mim, profissionalmente. Eu envolvo o emocional e o profissional muito, porque eu sou muita emoção. E a Letícia, ela... Não, vou continuar com ela, vou dar mais uma segunda chance. Isso eu vejo... Terceira, quarta, quinta, sexta, aí fica em várias chances. E isso atrapalha meu faturamento, meu crescimento na empresa. Isso aí. Então, hoje, uma das minhas maiores metas e meus maiores traumas... Meu maior trauma é esse. Existem âncoras que a gente precisa eliminar, né? Exatamente. Mas eu tenho muita dificuldade nisso. Porque eu olho sempre... Cara, o que ela... Não, se eu demitir, o que vai acontecer com ela? Ela tem filho... Mas ela tá deixando de me entregar. Isso aí. Falta de feedback também não é. Então, mas realmente o meu maior trauma é esse hoje. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma outra provocação. Sim. Inclusive, esse aqui é um dos temas da minha mentoria que eu vou lançar. Vamos lá. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Sim. Tá? Todo mundo fecha o olho. Pense na maior vantagem que existe hoje no seu negócio. Que é você e seu negócio. A maior vantagem. Conseguiram pensar? A maior vantagem. Uma vantagem. A maior. Tipo, é isso aqui que é por causa disso que eu ganho dinheiro hoje. Vocês acabaram de perder essa vantagem. O que vocês vão fazer? Nossa. Pode abrir o... O que vocês vão fazer? Eu vou para a segunda, porque tem muitas vantagens. Então, eu tô falando a principal. A principal. Qual é a sua principal, então, Gleice? A minha principal vantagem... Você não precisa dizer, era mais uma reflexão. Ah, sim, então era deixa. Mais uma reflexão. Entendi. Eu querendo saber as vantagens de todo mundo. Era mais uma reflexão. Sim. Mas eu queria que vocês externassem não a vantagem, mas eu quero que vocês digam, e aí, o que vocês vão fazer perdendo a maior vantagem que vocês têm? Se eu perdesse a minha maior vantagem, que seria... não vou falar o que é, mas seria um trabalho, né? Uma troca. Eu ia para a segunda opção. Iria me especializar na segunda opção. Entendeu? Tudo que eu faço de bom hoje e eu entrego de melhor, eu faria numa segunda opção. E me tornaria uma especialista ao ponto de entregar o meu máximo. Eu não vou falar também, não pode falar. Também. Mas eu ia pra segunda opção também, iria pra segunda opção, né? Deixa eu entender. Ficaria se nisso. eu perdesse, por exemplo, o meu trabalho, seria isso? Porque se eu listar as vantagens do meu trabalho, eu consigo encontrar muitas.
Então é difícil para mim tirar a primeira de jogada e ainda fica outras embaixo. Sim. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. A gente está num estúdio podcast. Sim. Qual é a maior vantagem que tem aqui? Vou dar um exemplo, tá? A maior vantagem que tem aqui são as câmeras. Então vamos dizer que é um estúdio que ele acabou de quitar, tá tudo ok, tá começando a ganhar dinheiro, é isso que dá dinheiro para ele, e do nada dá um apagão aqui onde queima todas as câmeras ao mesmo tempo. Deus me livre, vamos bater na madeira. Tá ouvindo, né, Flávio? Né, diretor? Sim, eu sei disso. Mas deixa eu fazer a reflexão. Aqui a gente tem até que sim. 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 Mas aí, vocês entenderam qual é a provocação? E aí, ele está preparado porque ele tem aqui um no-break aqui especializado para isso. Agora, todas vocês falaram da segunda opção. Quantos % dessa segunda opção hoje ela está preparada para não alterar em nada na vida financeira de vocês? Com certeza eu ganharia muito menos. Porque no que eu trabalho hoje é o que mais tem retorno, principalmente para as cabeleireiras. Quem são especialistas em loiras iluminadas ou colorista sabe do que eu estou falando. É o auge das cabeleireiras, né? Enfim, acho que eu trabalharia mais e ganharia menos. Acredito. Na minha área, né? Eu também, assim. Hoje, se eu perdesse o meu trabalho... Ferrou, vou ter que esperar... Também sou estudante de biomedicina, vou ter que esperar 2 anos para poder fazer dinheiro de novo. ou então morrer fazendo design. Ou então vou morrer fazendo design o dia inteiro. Meu Deus, nem sei mais fazer design. Voltar o que fazia. Eu já acho que ficou até o curticárias. Assim. Eu com certeza, sem falar o que é, com certeza eu faria o que eu fiz há 5 anos atrás na pandemia. Eu escutaria o mercado. Aonde tem demanda, tem oferta. É a lei da... O que as pessoas querem? O que as pessoas precisam? O que elas não vivem sem? Quais os maiores desafios que às vezes as pessoas pagam caro por soluções simples que elas desconhecem? Então eu acredito muito nisso. Se eu perdesse, se eu não tivesse como, eu ia entender como tá esse mercado. Se eu perdi, muita gente perdeu também. E como que tá esse povo todo que perdeu? O que eles vão fazer? Então, peraí, vamos reunir aqui... Diante desse cenário todo que você perdeu, se o que ela perdeu se conecta com o que eu tenho, a demanda tem, entendeu? Tem entrega. Então, é isso que eu faço. Eu ajusto a necessidade do mercado com os entregáveis. Não adianta ter demanda e você não ter como entregar. Mas se tem demanda e você tem como criar uma solução para aquela demanda, bingo, filho, o dinheiro tem que cair na conta. Continuo com a mesma resposta. Gente, a segunda opção, né? Foi o que ela falou. Eu vou ter que esperar aí uns 3 a 4 anos. Então, eu vou ter que ficar na primeira opção, né? Que é fazer unhas e não sei. Sem gel, só unha comum. Só unha comum. E porque a segunda opção... Ou poderia investir também na educação, né? Que seria... Mas ficaria legal se as pessoas contassem. Acredito. Por exemplo, vai que o Instagram cai. Se acabar com o Instagram. Eu sei que eu não fico sem emprego. Porque eu entendi como é que funciona a roda. Não vou perder. Vou ter que voltar um pouquinho algumas casinhas e reestruturar. Pensar no novo cenário. Vou adaptar aquilo ali e vou embora. Então, meninas, obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Não quero ir embora. Também não quero. E agora, né? Mas aí eu queria que cada um olhasse para vocês para aquela câmera ali, vocês que estão aqui, e vocês para aquela... Não, vocês olham para aquela câmera lá. E elas olham para aquela câmera ali. E eu quero que você fale do profissional agora de vocês, para deixar o Instagram e como que entra em contato com vocês. Pode começar, Mayara. Meu nome é Mayara Larra, sou... Pode voltar? Pode voltar. Meu nome é Mayara Larra, sou hairstyle, especialista em loiras iluminadas, tenho um salão no centro de São Gonçalo.
Tô esperando vocês lá. Só entrar em contato comigo, @mailarra hairstyle. E só entrar em contato comigo que eu vou atender você com todo amor e carinho. E aquele cappuccino gostoso. Kathleen? Você consegue. Pode ir. Vai lá, você consegue. Meu nome é Kathleen, sou Master Instrutora, especialista em naturalidade. Trabalho no Fonseca, na Alameda, Niterói. Espero todas vocês lá para tomar um café e bater um papo comigo e fazer as unhas maravilhosas. Qual o seu Instagram? Meu Instagram é Kathleen Brito Neios. Letícia. Olá, né? Meu nome é Letícia Souza, sou especialista em referência em remoção a laser. Espero você para remover o passado, recomeçar. E tanto, se você quiser entrar na área da remoção ou recomeçar, espero você. Meu arroba é Letícia Beauty Academy. Meu nome é Gleice Gomide, eu sou estrategista digital, tenho uma agência de marketing digital. E se você também sente que as horas do seu dia não são o suficiente para você dedicar ao seu negócio e você precisa estruturar, ou se você já vende um produto digital, mas precisa impulsionar as suas vendas, entra no meu Instagram, @Gleice, com L-A-Y-C-E, Gomide, G-O-M-I-D-E, e vamos conversar. Gente, obrigado, tá? Obrigada. Gente, não esqueçam, tá? Curtam, compartilhem, comentem e sigam também elas aqui também. Cada uma, tá bom? Valeu!